O milagre eucarístico mais famoso, sem dúvida alguma, é o de Lanciano. Lanciano é uma cidadezinha na Itália que fica na província de Chieti e que foi palco de um dos milagres eucarísticos que intrigam a ciência até hoje. É um milagre eucarístico que na década de 80 o Papa João Paulo II autorizou, inclusive, um estudo científico a respeito deste milagre. E este estudo científico ele foi encabeçado pelo professor Odoardo Linoli. Vocês podem procurar, inclusive, essa referência deste cientista italiano, Odoardo Linoli, que recebeu a permissão da Santa Sé para investigar o milagre de Lanciano. E o milagre de Lanciano ocorreu de que maneira? Na igreja de São Legonziano e São Damiano, dois santos, que são os patronos de uma igrejinha, rezava a missa um sacerdote, que durante as palavras do cânon, as palavras da consagração mesmo, a fórmula da consagração, ele duvidou se realmente aquelas palavras que ele estava dizendo realizavam algo mesmo de concreto. Ele duvidou da transubstanciação. Ele duvidou do poder sacerdotal. Ele duvidou do sacramento do qual ele era o portador. Duvidou. E ele pronuncia aquelas palavras, se ajoelha, conforme diz a rubrica litúrgica, adorando o corpo de Cristo. Quando ele se levanta, ele se depara sobre o altar com a hóstia mudada num pedaço de carne, aos olhos dele. E dentro do cálice, sangue vivo e fresco. Sangue aí, para quem já se cortou, já cheirou, sangue cheira ferro. E o sacerdote, o relato do milagre de Lanciano diz que ele sentiu o cheiro do sangue. Sangue vivo dentro do cálice. E um pedaço de carne sobre a patena. Ao ver isso, de imediato, ele cai de joelhos e adora o mistério do qual ele mesmo participava. E Cristo, que agia nele, deu-lhe a graça de ver que cada Eucaristia é real. Mas ali naquele momento, Nosso Senhor permitiu um milagre, uma intervenção espantosa que provocou a fé daquele sacerdote e de toda a Assembleia. E aí então, a igreja começa todo um processo para ver o que fazer aquilo, e vem o bispo, e vem as autoridades da igreja. E aí as espécies sagradas passam a ser guardadas numa espécie de sacrário com grades de ferro, onde era possível ver o cálice tapado e um cibório com aquelas espécies eucarísticas do milagre. Durante um tempo, isso fica guardado assim. Depois, em alguns momentos do ano, este milagre era exposto para que as pessoas pudessem adorar Jesus ali, porque em Lanciano nós temos uma característica interessante. A igreja nos ensina que a presença real de Jesus nas espécies eucarísticas, ela dura enquanto durarem as espécies. Vamos dar um exemplo. Você comunga. Ao receber a hóstia consagrada na sua língua, ou ao receber na sua mão e trazer até a sua boca, e você consumir a hóstia,
que você pode tanto mastigar quanto deixar ela se dissolver. Eu vi, né, essa polêmica toda na internet, o pessoal falando, não pode mastigar, pode mastigar. Não, nós temos que pensar que Jesus, ele se fez alimento. Ele disse, tomai e comei. Ninguém fica deixando o alimento dissolver na boca. Você pode deixar a hóstia dissolver na boca, porque uma hóstia consagrada, ela é de uma matéria muito fácil de dissolver. Muito bem, não tem problema nenhum. Mas não há pecado nenhum em mastigar, em quebrar a partícula com os dentes. Isso não é nenhum desrespeito com a presença real de Jesus. O próprio Santo Afonso de Ligório vai falar disso. E quanto tempo dura a presença real de Jesus em nós? Até que o nosso corpo corrompa a espécie. Então, por exemplo, o nosso processo digestivo para consumir uma hóstia, ele leva uns 10 minutos, não mais do que isso. A hóstia é fininha, então 10 minutos o nosso organismo já consumiu. Quando já não há mais a partícula, não há mais a presença real de Jesus em nós. Por isso que é conveniente que a gente comungue e, mesmo depois da missa, tem missas que acabam muito rapidinho. Comunga, já tem a oração final, a bênção final. O ideal é que a gente permaneça um tempinho fazendo ação de graças dentro da igreja para não sair com Jesus, com a presença real de Jesus em nós, fora da igreja. Que seria até um desrespeito à presença real de Jesus em nós. Então, a presença de Cristo em nós, ela vai durar uns 10 minutos. Né? Porque é o tempo que leva para a espécie, a hóstia, se corromper pelo processo digestivo natural. Certo? Agora, em Lanciano, ocorreu o milagre eucarístico. As espécies não se corromperam. Está lá a carne, está lá o sangue. O sangue, ele está coagulado, duro. A carne também endureceu. Muita gente acha que Lanciano é um tecido vivo, né, como se tivesse acabado de ser retirado do corpo. Não, ele tem uma certa mobilidade, mas ele está mais duro. Tem células presentes ali nele, né, no milagre ali, que é possível, elas são fáceis de serem analisadas, e parece, né, pelas análises que foram feitas nos anos 80, que aquilo foi tirado do corpo há pouco tempo, então realmente é uma coisa inexplicável, mas não é também como alguns sites, alguns blogs às vezes falam, né, que é uma carne totalmente flexível e tal. Não, tem os grumos de sangue, são 5 grumos, 5 pedrinhas de sangue que coagularam, elas estão mais duras, e a espécie também. Mas acontece o seguinte, as espécies não se corromperam, elas não apodreceram, não sumiram, não, elas existem. O que isso significa? Que a presença real de Jesus está ali, ainda está lá. Existem milagres eucarísticos que ocorreram e as espécies depois se corromperam com o tempo, pelo processo natural do tempo. Aí tudo bem, aí você tem ali uma lembrança de um milagre, porque houve a corrupção da espécie. Mas em Lanciano isso não acontece, então é presença de Jesus ali. Agora, o que mais intriga é o seguinte, o milagre de Lanciano, ele ocorreu no século VII, depois de Cristo. VII. Então, olha quanto tempo que nós temos mais de 1000 anos desse milagre eucarístico, e estas espécies, elas não foram conservadas através de nenhum procedimento químico, por exemplo. Elas não tiveram intervenção nenhuma e foram conservadas. Na década de 80, o Papa João Paulo II deu a permissão
a esse cientista italiano, Odoardo Linoli, para que colhesse parte do material do sangue e do pedaço de carne, para fazer uma análise. E essa análise científica, ela trouxe algumas características, né? Então, este estudo, ele se chama Quaderni Esclavo de Diagnóstica Clínica e de Laboratório. Então, Quaderni Esclavo de Diagnóstica Clínica e de Laboratório. É o nome, né, do trabalho do professor Odoardo Linoli. Depois eu cito aqui o livro, né, onde está publicado esse trabalho. Olha o que ele diz. No milagre de Lanciano, encontramos um material rico e seguro para entender o que realmente se deu no evento de Lanciano. Então, ele vai falar aqui da análise clínica que ele fez, né, das partículas que ele conseguiu extrair do sangue e da carne. Então, o relatório diz que após um sacerdote ter duvidado da transubstanciação, o sacerdote viu, para sua imensa alegria e também para o povo presente, a transformação da hóstia em carne e do vinho em sangue. Ao longo dos séculos, essa carne e esse sangue foram preservados, guardados, e hoje se encontram expostos num ostensório e num cálice para a adoração dos fiéis no Santuário do Milagre Eucarístico, na cidade de Lanciano, na Itália. Segundo o pesquisador, o tecido que ele analisou é, de fato, uma lâmina finíssima de tecido humano. Aqui começa um primeiro caso interessante. É uma lâmina, é um pedacinho de tecido finamente cortado e cortado de maneira perfeita. Olha que interessante isso, né? Então, essa é uma das marcas do milagre. O que Deus faz de maneira sempre perfeita. E ele diz assim, é uma lâmina de tecido humano que parece que afinou e está lacerada na parte central, por causa da retração do tecido na direção da periferia, onde nessa periferia ele parece engrossado por pregas circulares. O tecido não é exatamente idêntico à carne que acabou de ser tirada de um corpo, como julgam algumas pessoas. Esse tecido está uniformemente duro, com a dureza de madeira, isto é, não é flexível como a carne humana viva, mas tem uma consistência durolínea, o que exigiu uma forte pressão da lâmina para poder retirar 2 pequeninos fragmentos para a nossa pesquisa. Isso aqui é ele mesmo falando, né? Depois ele diz assim, quanto ao sangue, trata-se de 5 fragmentos com um peso total de 15,85 gramas de cor amarelo-marrom, e tanto a hóstia como o sangue têm alguns pontinhos brancos, que são fungos amorfos, provenientes de uma contaminação devido à ação do tempo e pelo fato de as espécies terem ficado expostas sem proteção. Esse sangue está uniformemente duro e somente com uma forte pressão do instrumento cortante é que se conseguiu retirar com dificuldade uma pequenina parte. Agora vem um ponto curioso. O professor Odoardo Linoli, ele pesou os grumos de sangue. Os 5 gruminhos de sangue, juntos, pesam 15,85 gramas. E depois ele resolveu pesar os grumos separadamente. Para sua surpresa, os grumos de sangue separadamente pesam 15,85 gramas. Ou seja, 5 pedrinhas de sangue coagulado do milagre de Lanciano, elas têm o mesmo peso, juntas ou separadas. O que Deus quer nos dizer com isso? Que Jesus está realmente presente, tanto na menor partícula da hóstia consagrada, quanto na hóstia toda. Porque no milagre de Lanciano, tudo tem o mesmo peso. Ou tudo junto, ou um pedacinho só.
Isso é interessantíssimo. E eles trocaram as balanças e fizeram esse teste várias vezes e notaram que um pedacinho tem o mesmo peso que o total e o total tem o mesmo peso que um. Isso não é possível, matematicamente, isso não é possível. Depois segue a análise do cientista, o Linoli, o professor Linoli. A partir da análise do material colhido, chegamos às seguintes conclusões. Primeiro, o sangue e a carne do milagre eucarístico são o mesmo sangue e a mesma carne que pertencem à mesma pessoa e ao mesmo corpo. Segundo, o método de Uhlenhuth, acho que fala assim, demonstrou que tanto a carne quanto o sangue são da espécie humana. Terceiro ponto, a carne pertence ao miocárdio, ou seja, é um tecido do coração, dado este que se verifica pelo formato das fibras e das células. Então, a carne do milagre eucarístico é uma carne do coração. É o sagrado coração de Jesus, ali. Quarto ponto, a carne e o sangue são do tipo AB, indicando com isso que pertencem a uma mesma pessoa. Em todo caso, a análise ainda demonstrou que mesmo após 1.200 anos, as proteínas dentro do quadro soroproteico parecem ser distribuídas como se fosse sangue fresco, ou seja, um sangue recém-extraído, apesar do fato de que o sangue do milagre esteja claramente coagulado e petrificado. Mesmo estando petrificado, parece sangue fresco. Tal fator pode ocorrer em corpos mumificados por causa de um tratamento especial para sua preservação. Mas este não é o caso do milagre de Lanciano. Nem o sangue nem a carne receberam nenhum tipo de tratamento químico, conforme indicou a análise. Não há nenhuma composição, nenhuma mistura química no milagre de Lanciano. Então, assim, enfim, são vários dados. Vou colocar aqui um último dado aqui. Interessante. Se a lâmina tivesse sido tirada de um cadáver, do coração de um cadáver, aqui se deve admitir que somente uma mão muito especializada em dissecação anatômica de cadáveres teria podido, e não sem seríssima dificuldade, obter uma fatia cortada de maneira uniforme, contínua e tangencial da superfície de uma víscera, como é o coração. Um órgão que é cavo, ou seja, que tem um buraco dentro. O que o Linoli está dizendo aqui? Que é praticamente impossível alguém cortar um pedaço do coração de maneira tão precisa como a carne do milagre de Lanciano.